Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre calor latente, que é o calor associado à mudança de fase. Antes de começar, a gente vai dar uma revisadinha no calor sensível, que foi o tema do vídeo passado. Então, vamos nessa! Só para a gente relembrar o nosso último vídeo, a gente conversou um pouquinho sobre o calor sensível, né? O calor sensível é aquele calor associado à variação de temperatura. Para relacionar calor e variação de temperatura, a gente precisa de algum valor, alguma constante. A primeira constante que a gente viu foi a capacidade calorífica, que é justamente o quanto de calor que eu preciso para elevar a temperatura daquele corpo em 1 grau Celsius. Porém, a gente viu que a capacidade calorífica ela depende do tamanho daquele corpo. Se eu tiver dois corpos feitos do mesmo material, quanto maior o corpo, maior é a capacidade calorífica daquele corpo. Então, a capacidade calorífica é uma grandeza associada ao corpo. E a gente viu a utilidade delas em garrafa térmica. Para facilitar a nossa vida, a gente viu também o calor específico. O calor específico ele já relaciona a massa, ou seja, o calor específico é a quantidade de calor que eu preciso para aumentar a temperatura de 1 grama daquela substância em 1 grau Celsius. Então aí eu já não estou mais lidando com o tamanho, já não preciso mais me importar com o tamanho do corpo. Por quê? O calor específico ele é associado à substância, enquanto a capacidade calorífica é associada ao corpo. Ok? Então vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre calor latente. O que é o calor latente? O calor latente ele é um calor que está associado à mudança de estado físico. Ou seja, se eu tiver mudança de estado, eu tenho ali a presença do calor latente. A gente conhece 3 estados físicos, tem vários outros. A gente vai estudar 3 e mais tarde vai entrar um quarto que é o estado gasoso. Então a gente tem aí 3 estados físicos principais: sólido, líquido e vapor. Gás é outra coisa. Entre o sólido e o líquido, a gente tem o processo de fusão. Por exemplo, aí, um gelo derretendo, tá? Isso daí é a fusão, passagem do sólido para o líquido, e ela acontece na temperatura de fusão. Do líquido para o vapor, a gente tem a ocorrência da ebulição. Por exemplo, a gente pega lá uma caneca com água, coloca lá para ferver, aquelas canecas de aço. A hora que a água fica mais agitada, que ela está produzindo muitas bolhas, ela entrou em ebulição. A ebulição não é o único processo de passagem do líquido para o vapor. A gente tem 3 processos, e esses 3 processos a gente chama eles assim como vaporização, um termo genérico. Então vocês vão encontrar vaporização e ebulição como sinônimos aqui. Mas entendam que a ebulição, na verdade, é uma das formas de vaporização que a gente conhece. A gente tem também a vaporização propriamente dita, que é quando a água ela passa do estado líquido para o estado vapor numa temperatura menor que a temperatura de ebulição, por exemplo, aí uma roupa secando no varal. E a gente tem a calefação, que é quando a temperatura que aquela substância passa do estado líquido para o estado vapor é maior que a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, você pega uma chapa quente e joga água, aquilo ali é calefação, tá bom? Mas aqui a gente vai lidar com a ebulição, porque a ebulição é a única que tem uma temperatura fixa. A condensação é o inverso da ebulição aqui no nosso caso, é a passagem do vapor para o líquido, e a solidificação é a passagem do líquido para o sólido, por exemplo, aí quando você vai fazer gelo. Então aqui, a fusão e a solidificação elas acontecem na temperatura de fusão, a ebulição e a condensação elas acontecem na temperatura de ebulição. Mas a gente tem um processo que acontece de duas formas, Primeiro, ou quando a temperatura de fusão e de ebulição são muito próximas, ou quando a temperatura do meio ela é muito, mas muito maior que a diferença entre a temperatura de fusão e de ebulição. Então vamos pensar o seguinte: gelo seco. Gelo seco ele sofre sublimação, que é a passagem do sólido para o vapor. O que acontece aí com o gelo seco? Por que ele sofre sublimação? Porque as temperaturas de fusão e de ebulição do gás carbônico, que ele está ali presente no gelo seco, elas são muito menores que a temperatura do ambiente onde o gelo seco geralmente é empregado. Então, se você colocar aí nesses dias quentes que a gente está tendo, colocar uma pedrinha de gelo seco ali no ambiente, a temperatura do ambiente ela vai ser muito maior que a temperatura de fusão e que a temperatura de ebulição. Inclusive, muito maior que a diferença entre a temperatura de fusão e de ebulição do gás carbônico. Então, o que vai acontecer ali? O gelo seco ele vai passar pelo estado líquido muito rapidamente. Esse daí é o fenômeno da sublimação. Como a gente calcula o calor latente? O calor latente é esse Q aí, mas para não confundir, a gente vai chamar ele só de calor. Por que para não confundir, Porque esse L é o calor latente. Então aí, Q é o calor que vai ser absorvido durante a mudança de estado, em joule ou caloria. Eminho é a massa que mudou de estado.
Percebam isso. Eminho é a massa que mudou de estado, não é a massa do corpo. Claro, se o corpo inteiro mudar de estado, o M é a massa do corpo. Porém, vamos pensar, eu tenho um gelo ali que ele tem 10 gramas. Esse bloco de gelo, ele tem 10 gramas, eu vou colocar ele no fogo. Se eu deixar derreter só metade, a massa que entra aí no cálculo do calor latente não é 10 gramas, é 5, porque é a massa que mudou de estado. Tá aí. O calor latente ele não é igual para todos os processos. A gente tem o calor latente de fusão, o calor latente de vaporização e o calor latente de sublimação. Aqui eu estou usando vaporização como sinônimo de ebulição, tá bom? Então, aí, entre a fusão e a solidificação, a gente tem o calor latente de fusão. O que muda entre eles? É o mesmo valor, porém com sinais trocados, né? A fusão, que é do sólido para o líquido, é positivo. A solidificação, que é do líquido para o sólido, é negativo. Quando a gente tem a passagem do líquido para o vapor, a vaporização é positiva, a condensação é negativa. É o mesmo valor, porém com sinais trocados. E a sublimação, mesma coisa. A gente tem o calor latente de sublimação. Do sólido para o vapor é positivo, do vapor para o sólido é negativo. O que está acontecendo e o tipo de calor que vai ser absorvido, a gente vai fazer uma curva de aquecimento aqui. A gente tem aí o aquecimento do sólido, então eu tenho calor sensível porque a temperatura ela está variando, a temperatura está aumentando. Depois eu vou ter o patamar em fusão. O patamar em fusão, a temperatura se mantém constante, por quê? O corpo ele não está utilizando o calor que ele está recebendo para aumentar a temperatura, e sim para mudar de estado. Então ali a gente tem calor latente de fusão. A temperatura volta a aumentar no estado líquido, então eu estou aquecendo o líquido. Aí a gente vai ter calor sensível, porque varia a temperatura. No patamar em ebulição, ou seja, a passagem do líquido para o vapor, a gente vai ter o calor latente de vaporização. Ali, de novo, a temperatura se mantém constante porque o corpo ele não está absorvendo calor para aumentar a temperatura, e sim para mudar de estado. Por isso, a presença do calor latente. E ali a gente tem o aquecimento do vapor, variando a temperatura, então eu tenho calor sensível. Essa curva de aquecimento é para substâncias puras, tá bom? Que é o que a gente vai mais utilizar aqui. No resfriamento, a única coisa que acontece é que eu inverto essa curva. Ao invés dela estar subindo, ela vai estar descendo. E nos patamares, a gente vai ter o calor latente de fusão, do líquido para o sólido, e vaporização, do vapor para o líquido, porém com sinal oposto, com sinal trocado. Então aí um exemplo pra gente. Eu tenho gelo de água pura a menos 20 graus Celsius, recebendo calor até se tornar água líquida a 30 graus Celsius. Como que eu vou resolver isso daí? Primeiro a gente tem que fazer um esqueminha para ver mais ou menos a ideia do exercício. Então aí no começo a gente tem gelo. Esse gelo ele está a menos 20 graus Celsius. E ele vai esquentar como gelo, como água sólida, até 0 graus Celsius. Depois que ele fundir totalmente, a gente vai ter água líquida. Água líquida que vai ser esquentada aí, vai ser aquecida até 30 graus Celsius. E aí o que acontece? A gente tem de menos 20 até 0 a presença de calor sensível. Porque está variando a temperatura. Da mesma forma, de 0 até 30. A gente tem também a presença de calor sensível. Porque está variando a temperatura de 0 a 30 sem mudar o estado físico da substância, né? Aqui a gente tem de menos 20 a 0 água sólida. E aqui de 0 a 30 água líquida. Agora, em 0 graus Celsius, muda o estado de sólido para líquido. A gente tem a presença de calor latente. E aí, como que a gente vai calcular o calor total nesse processo, né? A gente tem, então, que o calor total ele vai ser igual ao calor sensível do gelo mais o calor latente de fusão mais o calor sensível do líquido. Ou seja, a gente vai ter M, C do gelo ΔT, mais M, L de fusão da água,
mais M C da água líquida ΔT. No final, né, a gente tem aqui que o ΔT ele vai ser o quê? M C do gelo 0 menos 20. Porque aqui, né, o 0 é o final, menos 20 é o inicial. Né? A variação é final menos inicial. 0 menos 20. Mais M L de fusão. Mais M C da água líquida. ΔT da água líquida, que é 30 menos 0. E assim vai, né? Agora a gente substitui os valores que o exercício pode vir a dar pra gente. Nas próximas aulas, a gente vai conversar sobre equilíbrio térmico e vamos fazer alguns exercícios dessa parte aí de calorimetria, de calor sensível, calor latente e equilíbrio térmico. Tá bom? Até mais, gente.